quando o Dr. Ricardo Mendonça foi transferido para o turno noturno do Instituto Médico Legal de Belo Horizonte. Aos 53 anos, pensou que seria uma transição tranquila após 27 anos de experiência em medicina legal. O IML, estabelecido em 1952, processava todos os casos de morte violenta, suspeita ou não natural da região metropolitana. E o turno noturno geralmente envolvia apenas recebimento de corpos e preparação inicial para necropsias, que seriam realizadas durante o dia. Dr. Augusto Ferreira, diretor do Instituto há 15 anos, foi direto sobre as responsabilidades da nova posição durante a reunião de transferência. O noturno é mais calmo, Ricardo, mas igualmente importante. Você receberá corpos de delegacias e hospitais, fará exames preliminares e organizará a agenda para as equipes diurnas. É trabalho que exige experiência, porque às vezes chegam casos urgentes que precisam de atenção imediata, mesmo durante a madrugada. O Instituto Médico Legal ocupava um complexo moderno de 3 andares na região hospitalar da cidade, equipado com as mais avançadas tecnologias forenses disponíveis. O subsolo abrigava as câmaras frigoríficas e salas de necropsia. O térreo continha recepção, laboratórios e salas de identificação. E o primeiro andar tinha escritórios administrativos, biblioteca técnica e salas de reunião para casos complexos. Dr. Ricardo começou o trabalho noturno com a mesma meticulosidade científica que havia caracterizado toda a sua carreira. Durante as primeiras semanas, estabeleceu rotinas rigorosas de recebimento, catalogação e exame preliminar dos corpos que chegavam durante seu turno. Havia uma solenidade natural no trabalho, considerando que cada caso representava uma tragédia humana que exigia investigação cuidadosa para proporcionar respostas às famílias enlutadas. Trabalho noturno no Instituto Médico Legal tinha qualidades únicas que Dr. Ricardo apreciava profissionalmente. O silêncio permitia concentração completa nos detalhes forenses. A ausência de distrações facilitava a observação minuciosa de evidências. E havia uma dignidade respeitosa no ambiente que honrava a importância do trabalho científico. Na busca pela verdade, foi durante a 3ª semana que Dr. Ricardo começou a notar fenômenos durante suas vigílias que não conseguia explicar facilmente com conhecimento médico convencional. Movimentos sutis em corpos que deveriam estar em rigidez cadavérica completa. Contrações musculares que ocorriam horas após o período normal para espasmos post-mortem e ocasionalmente o que parecia ser respiração muito lenta em corpos que claramente não tinham funções vitais. Inicialmente, Dr. Ricardo atribuiu essas observações a fenômenos cadavéricos normais, que poderia ter esquecido ou não observado adequadamente durante seus anos de trabalho diurno. Corpos passam por vários estágios de decomposição que podem produzir movimentos e sons que parecem sinais de vida, especialmente gases se expandindo ou músculos se contraindo devido a mudanças químicas. Conforme as noites passavam, Dr. Ricardo começou a observar fenômenos mais específicos e organizados. Corpos de vítimas de homicídio pareciam demonstrar sinais de agitação, menos movimentos de cabeça, contrações faciais e, ocasionalmente, que claramente parecia ser tentativas de abrir os olhos. Sempre acontecia com casos onde as circunstâncias da morte eram suspeitas ou controversas. Durante a 4ª semana, Dr. Ricardo decidiu documentar sistematicamente suas observações, usando equipamentos de monitoramento para registrar qualquer atividade anômala nos corpos sob sua supervisão. Instalou câmeras discretas nas câmaras frigoríficas e conectou sensores de movimento para detectar qualquer atividade que transcendesse explicações médicas normais.
A primeira manifestação realmente perturbadora aconteceu numa terça-feira, às 3 da madrugada, quando o Dr. Ricardo estava finalizando o exame preliminar numa vítima de homicídio. Um jovem de 24 anos encontrado com ferimentos que a polícia estava investigando como possível execução. Enquanto organizava seus achados, viu claramente o corpo respirar profundamente, com o peito subindo e descendo de forma inequívoca. Dr. Ricardo imediatamente verificou os sinais vitais, usando todos os equipamentos disponíveis, mas confirmou a ausência completa de atividade cardíaca, pulmonar ou neurológica. O corpo estava clinicamente morto há mais de 8 horas, com temperatura e rigidez consistentes com morte recente. Mas enquanto observava, presenciou mais 2 respirações claras e deliberadas. Durante as noites seguintes, Dr. Ricardo começou a notar atividade similar em outros corpos, sempre casos de morte violenta ou suspeita. Uma mulher de Miami-Dade, vítima aparente de violência doméstica, ocasionalmente movia os lábios, como se tentasse falar. Um idoso que havia morrido em circunstâncias questionáveis no hospital. Às vezes abria os olhos e olhava ao redor, como se procurasse alguém específico. Dr. Ricardo percebeu que não estava observando decomposição normal ou reflexos cadavéricos, mas fenômenos que sugeriam algum tipo de consciência residual em vítimas cujas mortes envolviam injustiças ou verdades não reveladas. Como cientista, lutava para encontrar explicações racionais, mas como investigador forense, começou a considerar que poderia estar testemunhando algo relacionado à necessidade das vítimas de comunicar informações importantes à situação. Escalou quando o Dr. Ricardo começou a observar tentativas mais dramáticas de comunicação. Durante o exame de uma jovem de 19 anos, vítima aparente de overdose que família insistia ter sido homicídio, o corpo sentou-se parcialmente na mesa de necropsia e apontou diretamente para marcas no pescoço que Dr. Ricardo havia notado, mas não investigado completamente. Dr. Ricardo reexaminou as marcas indicadas pela manifestação e descobriu evidências de estrangulamento que haviam sido obscurecidas pela posição do corpo quando foi encontrado. A jovem havia sido assassinada e as drogas foram introduzidas post-mortem para simular overdose acidental. Sua consciência residual estava tentando revelar a verdade sobre seu próprio homicídio. Conforme Dr. Ricardo começou a prestar atenção às manifestações como possíveis fontes de informação forense, suas investigações se tornaram excepcionalmente precisas. Corpos o orientavam para evidências que ele poderia ter perdido, indicavam áreas específicas para exame mais detalhado e ocasionalmente gesticulavam em direções que levavam a descobertas de evidências adicionais. Durante sua sexta semana no turno noturno, Dr. Ricardo presenciou a manifestação mais extraordinária até então. Um homem de 40 anos, oficialmente morto por suicídio, levantou-se completamente da mesa e caminhou até um armário onde apontou para um frasco de veneno que Dr. Ricardo não havia notado. Análises posteriores revelaram que o homem havia sido envenenado contra sua vontade e alguém havia encenado o suicídio. Dr. Ricardo entendeu que estava testemunhando um fenômeno onde vítimas de injustiças não conseguiam descansar até que verdades sobre suas mortes fossem reveladas e responsáveis fossem identificados. Sua consciência científica lutava contra a aceitação de manifestações sobrenaturais, mas seus resultados investigativos haviam melhorado dramaticamente desde que começou a considerar as sugestões dos corpos. As vítimas espectrais não pareciam estar sofrendo ou presas por trauma, mas demonstravam determinação implacável de assegurar que justiça fosse feita.
Elas usavam qualquer manifestação física possível para orientar investigações forenses na direção correta, sempre apontando para evidências que revelariam a verdade completa sobre suas mortes. Dr. Ricardo também percebeu que as manifestações só aconteciam com vítimas cujas mortes envolviam crimes não resolvidos ou mal investigados. Pessoas que haviam morrido por causas naturais ou acidentes genuínos permaneciam em repouso normal. Mas aquelas que haviam sido assassinadas ou mortas por negligência demonstravam atividade, até que justiça fosse alcançada, a descoberta mais impactante veio quando o Dr. Ricardo investigou um homicídio múltiplo, onde 3 membros de uma família haviam sido encontrados mortos em casa, oficialmente classificado como homicídio-suicídio. Mas as 3 vítimas simultaneamente se manifestaram durante a mesma noite, todas apontando para a mesma direção e gesticulando de forma que levou o Dr. Ricardo a descobrir evidências de que um quarto perpetrador havia encenado a cena. Dr. Ricardo percebia que sua função havia se expandido de médico legista para colaborador, direto com as próprias vítimas na busca pela verdade. As manifestações não eram fenômenos paranormais perturbadores, mas ferramentas investigativas extraordinárias, que permitiam que vítimas participassem ativamente na resolução de seus próprios casos. Dr. Ricardo tentou comunicar suas descobertas para colegas e autoridades de forma que honrasse tanto sua credibilidade científica quanto suas experiências sobrenaturais. Apresentava suas soluções de casos como resultado de observação forense excepcional e intuição investigativa, sem mencionar a orientação direta das vítimas. Seus resultados investigativos se tornaram lendários no Instituto. Dr. Ricardo resolvia casos que outros haviam considerado impossíveis. Descobria evidências que passavam despercebidas por equipes inteiras e consistentemente identificava homicídios disfarçados como suicídios ou acidentes. Sua taxa de sucesso atraiu a atenção de autoridades estaduais e federais durante uma investigação particularmente complexa envolvendo morte suspeita de um político local. Dr. Ricardo trabalhou diretamente com a manifestação da vítima para descobrir evidências de conspiração que levaram à prisão de 5 pessoas envolvidas no assassinato. O caso foi resolvido em tempo recorde, com evidências tão claras que resultaram em confissões completas. Dr. Ricardo desenvolveu um protocolo não oficial para trabalhar com manifestações forenses. Quando observava a atividade anômala em corpos, prestava atenção cuidadosa às direções indicadas, áreas apontadas e gestos realizados. Investigava sistematicamente todas as sugestões, sempre encontrando evidências relevantes que haviam sido perdidas por métodos convencionais. 1 ano depois de começar no turno noturno, Dr. Ricardo havia se tornado o médico legista mais respeitado do Estado, com taxa de resolução de casos que superava estatísticas nacionais. Autoridades policiais solicitavam especificamente que ele investigasse casos complexos, confiando em sua capacidade aparentemente sobrenatural de descobrir verdades escondidas. Dr. Ricardo permaneceu no turno noturno, desenvolvendo relacionamento profissional com as vítimas que considerava colegas especializadas em suas próprias mortes. Cada manifestação era tratada com respeito científico e dignidade humana, reconhecendo que estava colaborando com pessoas que mereciam justiça. Hoje, 5 anos depois, Dr. Ricardo dirige um programa de investigação forense avançada que atrai especialistas internacionais interessados em seus métodos aparentemente revolucionários. Suas técnicas são estudadas em universidades. Embora nunca revele suas verdadeiras fontes de informação, Dr. Ricardo aprendeu que morte não é necessariamente o fim da participação das vítimas em busca por justiça. Algumas pessoas são determinadas demais
para permitir que crimes contra elas permaneçam sem solução. E encontram formas de continuar lutando por verdade, mesmo após morte física, nas noites tranquilas do Instituto. Dr. Ricardo ainda, ocasionalmente, vê corpos se movendo, respirando ou gesticulando para chamar atenção para evidências importantes. Cada manifestação é recebida com respeito profissional e investigada com rigor científico, sabendo que está sendo orientado pelas melhores fontes possíveis, as próprias vítimas. Porque algumas injustiças são grandes demais para serem esquecidas. Alguns crimes exigem resolução que transcende limitações da morte. E algumas vítimas são determinadas demais para descansar até que responsáveis sejam identificados e punidos. A verdadeira lição do Instituto Médico Legal não é sobre mortos que se mexem, mas sobre responsabilidade de buscar verdade e justiça com dedicação que honre a dignidade das vítimas. Dr. Ricardo descobriu que medicina legal às vezes significa estar aberto a fontes de evidência que transcendem protocolos convencionais. Instituto permanece como local onde ciência e justiça se encontram, onde vítimas de crimes continuam lutando por verdade, e onde um médico dedicado aprendeu que colaboração mais eficaz na investigação forense pode vir daqueles que mais precisam que seus casos sejam resolvidos, as próprias vítimas. Dr. Ricardo ainda trabalha nas câmaras frigoríficas e ocasionalmente ainda vê movimento sutil que indica nova manifestação. E ele sempre investiga cuidadosamente, sabendo que está na presença de alguém que confia nele para revelar verdade que outros tentaram esconder. Porque no final, não há investigador mais motivado que a própria vítima. E não há evidência mais confiável que aquela apontada por quem realmente sabe o que aconteceu.